nome do Senhor, nós vamos contribuir com os nossos dízimos e nossas ofertas para o trabalho do Senhor, nosso Deus. Cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor. Irei louvar o Senhor com o hino 300. Jesus sim vem do céu em glória, Ele vem em coa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus se vem, os mortos esperando estão o momento da ressurreição e do sepulcro em breve se levantarão. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus se vem do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus se vem completamente restaurar o mundo que se arruína sem parar. Sim, todas as coisas vêm depressa transformar. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar.
nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Amém. Aleluia. Amados, a paz do Senhor. Convido os amados irmãos para abrirem vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos ler do versículo de número 17 até o versículo de número 20. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 17 até o versículo de número 20. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 17 até o versículo de número 20. Diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que usa observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez na Tua casa, te adorando, bendizendo o Teu nome, Senhor, para aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de dobrarmos os nossos joelhos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de cantarmos hinos de louvor ao Teu nome. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade, Senhor, de lermos a Tua palavra em público. Senhor, fala aos nossos corações nesta noite, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nós continuamos o nosso estudo nos 3 capítulos de Mateus, capítulo 5, capítulo de número 6 e o capítulo de número 7, que esses 3 capítulos compreendem o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, como alguns falam, como alguns o chamam. E hoje, irmãos, nós nos deparamos com o versículo de número 17 até o versículo de número 20. Antes de nós adentrarmos e comentarmos esses versículos, estes 4 versículos,
para a nossa meditação nesta noite, eu gostaria que você acompanhasse comigo na sua Bíblia uma particularidade. Vamos para Êxodo, capítulo de número 20. O que eu quero mostrar para os irmãos neste texto? Eu quero mostrar para os irmãos que Deus, nós falamos diversas vezes aqui, terça, domingo, o dia que nós tivemos a oportunidade, que nós servimos a um Deus de relacionamento. E nós vamos ver no Decálogo os 10 mandamentos que Deus deixou com Moisés para o povo de Israel. Nós vamos ver que nestes 10 mandamentos, nesta lei, nessas ordenanças de Deus, nós vamos ver algo importante. Acompanhe comigo, Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 3, quando começa os 10 mandamentos. O primeiro diz, versículo 3, não terás outros deuses diante de ti. É o primeiro mandamento. Segundo mandamento, não, versículo 4, não farás para ti imagem de escultura. Versículo de número 7, nós vamos ver o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O quarto mandamento nós vamos encontrar: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Observem bem, amados irmãos, os 4 primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de ti. Ele começa antes dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, e começa os mandamentos dizendo, não terás outros deuses diante de mim. Depois ele diz, não farás imagem de escultura. Depois ele diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E em quarto ele diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. O que é que eu quero chamar a atenção dos irmãos nestes mandamentos, os 4 primeiros? Os 4 primeiros mandamentos, se os irmãos observarem bem, eles vão relacionar o homem com Deus. Ele vai trazer um relacionamento do homem com Deus. Esses 4 primeiros mandamentos são para Deus. Deus vai dizer, olha, vocês não tenham outros deuses diante de mim. Eu sou o único Deus. Vocês vão servir só a mim. Depois ele vai dizer, vocês não vão fazer imagem de escultura. Vocês não vão fazer ídolos. Vocês vão adorar só a mim. Vocês não vão se prostrar diante de outros ídolos. Depois ele diz, vocês não tomam o meu nome em vão. Não fiquem me chamando em vão. Não fiquem tomando o nome de Deus em vão. Porque Deus não vai ter por inocente quem tomar o nome dele em vão. Em quarto mandamento, ele vai dizer, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, esses 4, irmãos, são para Deus. Ele dá esses 10 mandamentos, mas 4 é para ele, é o relacionamento do homem para com Deus, certo? Então, eu costumo dizer, irmãos, que acontece da seguinte forma, vem de cima
para baixo. 4 para o homem. Deus para com o homem. Agora ele vai dar 6 mandamentos que é do homem para com o homem, do homem para com o próximo. Primeiro, ele vai se relacionar com Deus, é o que eu sempre tenho dito para os irmãos, que o primeiro relacionamento é com Deus. Depois que você tem um amplo, um íntimo e um perfeito relacionamento com Deus, você consegue se relacionar depois com todos os seus irmãos e em todas as áreas da tua vida. Mas primeiro você precisa se relacionar bem com Deus. E os 4 mandamentos vai fazer com que isto aconteça entre o homem e Deus. Agora vamos para os outros 6. Versículo de número 12. É o 5º. Honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 6º, não matarás. 7º, não adulterarás. 8º, não furtarás. 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º, não cobiçarás. E vai dizendo tudo que não é para você cobiçar. Então observe que do 5º mandamento até o 10º mandamento, ele vai te trazer para um relacionamento com o teu próximo. Ele vai dizer para o filho, honra teu pai e a tua mãe. Ele vai dizer, não mate, não faça nada contra o seu próximo. Ele vai dizer, não adulteres. Ele vai dizer, não furtes. Tudo isso é contra o próximo. Não é contra Deus, é contra o próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás nada que é do teu próximo. Então vejam só, irmãos, como as coisas de Deus são perfeitas. E Ele quer se relacionar conosco. Então ele agora pega o decálogo, os 10 mandamentos que fazem parte da lei, e ele divide, e ele é dividido nesses 2 grupos. Os 4 primeiros é em relação o homem para com Deus, e os outros 6 é o homem para com o homem. Então o que eu quero dizer para os irmãos nesta noite, neste exato momento? A lei de Deus é perfeita. E ela gira em torno de relacionamento. Primeiro, o nosso relacionamento com Deus. Segundo, o nosso relacionamento com o nosso irmão. O nosso relacionamento com o nosso próximo. E é nisso que Jesus, ele resume a lei. É nisso que ele resume a lei. Alguém chega para Jesus, Jesus diz, tu conheces os mandamentos? Ah, eu cumpro desde que eu sou menino. Eu conheço e eu faço. E quais são? Ele diz, amarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás, só a Ele adorarás. E o segundo semelhante a esse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Vejam só, ele resume os 4 primeiros em um só. Ame ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu poder, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. E o segundo é semelhante a este, que qual é? Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Pronto, está resumida toda a lei, está resumido todos os mandamentos em 2 apenas. Em 2 apenas. Que é o que eu falei para os irmãos. É o nosso relacionamento com Deus e depois o nosso relacionamento com o irmão. O apóstolo vai dizer, se você diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, você não está com a verdade. Você não está com a verdade. Tem algo errado. Porque se você não ama teu irmão, tu está vendo, como é que tu vai poder dizer que ama a Deus quem tu nunca viu? Então aí está o relacionamento, os 2 andam juntos. Você tem que amar a Deus e você tem que amar o seu próximo. Você tem que amar o seu irmão. Não tem
como fugir disso. Nisso está resumido toda a lei e os profetas. Toda a lei e os profetas. Muito bem, voltemos para o Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Se você for observar, irmão, as bem-aventuranças é da mesma forma. Tem bem-aventurança que é o seu relacionamento com Deus e tem bem-aventurança que é o seu relacionamento com o próximo. Pobre de espírito, humilde de espírito, é o seu relacionamento com Deus. É aquela pessoa que tira, se esvazia toda de si mesmo e se apresenta diante de Deus como alguém sem nenhuma prerrogativa, sem nenhum predicado, sem nenhum adjetivo, e se apresenta diante de Deus. Depois nós vamos ver os que choram. Os que choram pelo pecado, que nós falamos aqui, no dia que nós falamos sobre esta bem-aventurança, chora pela sua miséria, pelo que ele é, e só chora, irmãos, quem tem essa intimidade com Deus. Só chora pelo pecado quem está bem próximo de Deus, porque Deus não suporta o pecado. Deus não suporta o pecado. E depois você vai ver as outras bem-aventuranças. Bem-aventurados misericordiosos. De quem você vai ter misericórdia? Do seu próximo, do seu irmão. Então, nós vamos ver que tem a ver esse relacionamento entre nós e o nosso Deus, entre nós e os nossos irmãos, entre nós e o nosso próximo. Agora, irmãos, chegou o momento, depois que Jesus fala das bem-aventuranças, depois que Jesus fala que nós somos o padrão deste mundo, que nós somos o modelo deste mundo como sal e luz, depois que ele diz isso, ele vira para os seus discípulos, ele vira para os que estão ali lhe ouvindo e diz o seguinte: vocês pensam que eu vim destruir a lei? Vocês acham que eu vim rasgar a lei? Vocês acham que eu vim abolir a lei, cancelar a lei? Ele disse: não foi para isso que eu vim. Versículo de número 17: eu não vim revogar, mas eu vim para cumprir. Eu vim para cumprir a lei. Eu vim para cumprir a lei de Deus. Eu vim para cumprir a lei do Senhor. Ninguém, irmãos, nenhum ser humano foi capaz de cumprir a lei. Ninguém. E nós não somos capazes de cumprir a lei. E Jesus vai dizer, Jesus falou que se você cumprir todos os mandamentos e tropeçar em um, você é culpado de todos os outros. Então alguém pergunta: Senhor, sendo assim, quem vai se salvar? Sendo assim, Senhor, quem vai se salvar? E Jesus disse: para os homens parece impossível, mas para Deus não é. Jesus estava dizendo para eles naquele momento: não é através da lei, é através da graça. É através do favor imerecido de Deus para com a tua vida. Para com a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus disse: olha, eu não vim revogar, eu não vim cancelar, eu vim cumprir por vocês a lei. Eu vim cumprir por vocês.
Aí, irmãos, nós vamos ver que a lei, há quem diga, há quem pregue, há quem fale que a lei é ruim, mas não é. A lei é boa, a palavra de Deus vai dizer que a lei é boa, que a lei, ela é perfeita. Por quê? Qual o objetivo da lei? Mostrar para nós que nós somos pecadores. Mostrar para nós que nós precisamos de alguém que nos justifique. Nós precisamos de alguém que nos regenere. Por que que a lei é necessária, irmãos? É preciso para ela mostrar o pecado. Para ela mostrar o pecado. Onde não há lei, irmãos, não há erro. Porque não tem a lei. É como, vamos pegar por exemplo aqui esta rua. Se ela não tiver uma placa dizendo que é contramão, você pode subir, você pode descer e está tudo certo. Agora, a partir do momento que a lei de trânsito colocar uma placa bem ali na esquina, através dessa placa mostrando que em um sentido é proibido trafegar, se você andar, aí você já vai estar errado. Por quê? Porque a lei veio e disse para você que se você fizer daquele jeito, é errado. O jeito certo é de você fazer ao contrário. Então foi para isto que serviu o que serve a lei. E o apóstolo Paulo, ele nos disse que a lei nos serviu de aio. O que é aio? Aio era um escravo que as famílias que tinham mais condições compravam e colocavam ele para ensinar os filhos, mostrar as leis de Deus, mostrar os mandamentos, os preceitos, os estatutos e os juízos de Deus. E desde criancinha, aquele aio acompanhava aquele filho, aí ensinando para ele todas as coisas. Então Paulo está comparando a lei agora ao aio, ao educador. A lei veio para nos mostrar e para nos ensinar que nós somos pecadores e que nós necessitamos de Cristo na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam só, acompanhe comigo, Romanos capítulo de número 5 e o versículo de número 20. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em outra versão, veio a lei para que aumentasse o pecado. Certo? A lei veio para isso, para mostrar o pecado. E, amados irmãos, os homens não foram capazes de cumprir a lei, de cumprir os mandamentos. E o propósito, irmãos, Deus tinha um propósito ao fazer a lei. Vejam só, Deuteronômio, capítulo de número 5, versículo de número 28 e o versículo de número 29. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, Deuteronômio 5 e 28, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo tempo todos os meus mandamentos,
para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Propósito de Deus ao fazer a lei, irmãos, a promulgar a lei, a entregar a lei ao povo de Israel, através de Moisés, era que eles guardassem essa lei no coração. Era que eles guardassem essa lei no coração, dentro. Que não fosse, irmão, só a letra. Que não fosse só a letra, só aquilo que está escrito ali. Mas ele queria que eles entendessem o que está por trás da letra, o espírito da lei que está por trás da letra, que foi o que ele falou para os escribas e para os fariseus da época. E Deus disse, irmãos, para os filhos de Israel, Jeremias 31 e 33, que ia chegar o dia em que ele ia escrever a lei dele no coração do povo. Jeremias 31 e 33. Jeremias 31 e 33. Porque esta é a aliança que afirmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não queria, irmãos, que eles tivessem a lei na mão ou na testa, como eles fazem com a Torá, uma miniatura da Torá, mas ele queria que a lei estivesse neles, dentro deles, que eles amassem a lei, que eles procurassem fazer de coração, de bom grado, não por uma proibição. Não era isso que Deus queria. Ah, não, eu não vou fazer isso porque a lei diz que não é para mim fazer. Ah, não, eu tenho que fazer isso porque a lei diz que eu tenho que fazer. Senão, não vai dar certo. Não, não era isso. Mas Deus queria que eles amassem. Deus queria que eles cumprissem os mandamentos de Deus porque eles amavam a Deus. É isso que ele fala para João, que João, escrevendo uma de suas cartas, ele diz sobre isso, que aqueles que amam a Deus amam os seus mandamentos, amam as suas instruções, amam o que está inserido na palavra de Deus. Mas, irmãos, e agora? Como é que nós vamos cumprir esta lei? Como é que nós vamos cumprir esta lei? Ora, Jesus Cristo disse que ele não veio para abolir, que ele não veio para tirar, mas ele veio para cumprir. Sabe o que aconteceu quando Jesus cumpriu? Quando Jesus cumpriu toda a lei, cumpriu todos os profetas, tudo o que estava escrito acerca dele, ele agora encerra e começa uma nova aliança. Agora uma nova aliança. E essa nova aliança é em Cristo Jesus. Agora começa o período da graça para as nossas vidas. Tá? A lei de Deus, irmãos, ela não deixou de existir. Não, ela não deixou de existir. Eu não estou falando da lei escrita, da lei transcrita. Eu estou falando da lei de Deus, da lei moral de Deus. Porque Deus não muda, Ele não pode mudar. Então, os princípios dele continuam. Os princípios morais de Deus continuam. Da mesma forma, Deus deu esta lei para regulamentar para o seu povo como eles deveriam viver. Agora nós vamos viver, irmãos, pela graça. Agora nós vamos viver pelo Espírito. Como é que nós vamos, irmãos, cumprir? Capacitados pelo Espírito Santo de Deus.
capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida e damos lugar para Ele, Ele vai nos regenerando, Ele vai nos transformando, Ele vai nos fazendo pessoas melhores. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós amamos os seus mandamentos. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós amamos a sua palavra. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós amamos os seus juízos, os seus decretos. E nós vamos agora fazer, irmãos, não porque estamos sendo proibidos ou porque estamos sendo chamados, convocados a fazer, mas nós vamos fazer pelo amor que nós temos pelo nosso Deus. Pelo amor que nós temos pelo nosso Deus. Quando você ama alguém, você não faz o que ele quer. Porque você ama, você não quer contrariar a pessoa amada, você não quer contrariar aquela pessoa a quem você decidiu viver, dividir a sua vida. Da mesma forma é quando nós passamos a amar a Deus, a amá-lo, aí a gente tem prazer em cumprir, irmãos. A gente passa, irmãos, a vir a cultuar ao Senhor, não mais por obrigação. A gente passa a vir à casa do Senhor, não mais porque se eu não for, o pastor vai reclamar. Se eu não for, o meu líder vai reclamar comigo. Não, isso para de acontecer na tua vida. E você passa a dizer como salmista: eu me alegrei só em alguém dizer, vamos à casa do Senhor. Você passa a amar as coisas de Deus. Você passa a amar estar aqui nesta casa. Você passa a amar tirar 1h30 do seu dia, no dia que tem o culto, para você estar aqui adorando o nome do Senhor, para você estar sentado aí, ouvindo a explanação da palavra de Deus, porque você passou a amar ao Senhor, você passou a amar as coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Acompanhe, irmãos, comigo, como é que nós vamos, irmãos, cumprir esta lei. Salmo 19, a partir do versículo de número 17. Salmo 19, a partir do versículo de número 17. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Olha só a recompensa que acontece quando nós estamos cumprindo as ordenanças do Senhor. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? É uma pergunta. Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu.
Louvado seja o nome do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita, é o Espírito Santo de Deus que nos faz amar a sua palavra, é o Espírito Santo de Deus que nos faz, irmãos, cumprir os desígnios, os estatutos, os juízos que Deus tem dado para nós, e é como favo de mel, é doce ao nosso paladar a palavra de Deus, quando nós buscamos estar perto do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Aleluias. Glória a Deus. Eu não vim destruir, mas eu vim cumprir. Porque ele diz, versículo 18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Versículo 19, ele está dando aqui, irmãos, a certeza de que vai se cumprir tudo. Toda a sua palavra, tudo que está escrito, não vai cair nada por terra, nada da lei, até que tudo isso seja cumprido. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Aquele que praticar, aquele que colocar e observar. Esse observar aqui, irmãos, não é só ficar olhando, não. Esse observar aqui é cumprir. Esse observar aqui é fazer. Esse observar que está falando aqui, ele não está falando só daquele de você ficar sentado, olhando, ou parado e olhando as coisas acontecerem. Não, esse observar aqui que ele está falando é o observar de você cumprir aquilo que está escrito, aquilo que está dito na palavra do Senhor nosso Deus. E o versículo de número 20, irmãos, ele vai nos admoestar da seguinte forma: porque vos digo que, se a vossa justiça não excedei muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Já pensou, irmãos? Se a vossa justiça não exceder em muito, não é só um pouco, não, é em muito, jamais entrareis no reino dos céus. Jamais entrareis no reino dos céus. Quem eram, irmãos, escribas e fariseus? Os escribas, irmãos, eles eram uma classe de pessoas que eles eram como que eles fossem uns copistas da palavra, da lei. Eles escreviam, eles copiavam a lei, né? Então eles eram esse tipo de pessoas. E eles também eram designados para comentar a lei para que o povo a entendesse. Os fariseus, como o nome diz, separados, eles eram uma classe de religiosos da época. Os fariseus que de muita relevância no povo judeu. O fariseu, irmãos, eles eram considerados doutores da lei. Por quê?
eles começavam a aprender a lei aos 8 anos de idade. Com 8 anos de idade. E sabe quando eles terminavam de estudar? Aos 40 anos de idade. Era quando eles se formavam. Dos 8 aos 40 anos de idade era que alguém poderia dizer que era fariseu ou que ele era doutor da lei. Nós vamos ver que Paulo ele era fariseu. Paulo era fariseu. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26 e o versículo de número 5. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, versículo de número 5. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Irmãos, eles eram considerados, essas duas classes de religiosos da época, eles eram considerados, eles estudavam muito, eles conheciam bastante a lei, eles conheciam bastante os ritos, eles conheciam os preceitos, eles conheciam o juízo, eles conheciam tudo isto. E vai nos dizer a história que onde eles chegavam, onde eles iam, eles tinham lugar de destaque entre as pessoas. Eles tinham os melhores lugares da reunião, eram deles. O pessoal colocava para eles. É tanto que Jesus vai censurá-los ao dizer que eles amavam os primeiros lugares na sinagoga, nas reuniões onde eles estavam. Mas aquela primazia, irmãos, esta honra, eram dadas pelos homens para eles. Mas Jesus os censurou não porque alguém deu honra para eles, deu o primeiro lugar para eles, mas é porque eles amavam aquilo. Eles amavam aquilo. Eles queriam ser os melhores. Eles queriam as melhores posições. Eles queriam estar em destaque. Eles queriam estar em evidência. É tanto que Jesus vai falar que foram para a oração um fariseu e um publicano. Quando eles chegaram na oração no templo, o fariseu dizia: Senhor, eu te agradeço. Muito obrigado, porque eu não sou pecador igual esse publicano. Muito obrigado, Senhor, porque eu sou justo. Muito obrigado, Senhor, porque eu sou perfeito. E muito obrigado, Senhor, porque eu não sou pecador igual esse publicano. Eles se achavam, se sentiam os melhores. Eles queriam ser o melhor, queriam o melhor lugar, a melhor posição. E eles amavam estas coisas. É tanto que nós vamos ver, provavelmente na próxima terça-feira, como eles oravam, como eles jejuavam, como eles se apresentavam diante do povo. E Jesus censurou tudo isso na vida deles, porque eles viviam desta forma, porque eles se apresentavam desta forma. E Jesus agora está dizendo: olha, se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Irmão, sabe o que eles fizeram, os escribas e os fariseus? Tinham os mandamentos, mas em torno dos mandamentos, eles criaram 613 preceitos. Eles criaram 613 preceitos.
Os irmãos estão pensando que são só os 10? São muitos, são vários, muitos mandamentos, muitos juízos, muitos preceitos. É que Deus pegou e resumiu tudo em 10. Está aqui, Moisés. Está tudo resumido aqui, em 10. Aí Jesus veio, pegou os 10 e ainda resumiu em 2, para facilitar. Mais ainda o negócio. Mas eles, irmãos, eles criaram 613. Olha só, eram 248 positivos e 365 negativos. Os 248 positivos era como se todos começassem dizendo: faça isso, faça aquilo, faça assim, faça desse jeito. E os 248 corresponde a cada osso do corpo humano, que é formado de 248 ossos. E os 365 negativos corresponde a cada dia do ano. Não, negativa não. Não faça isso, não faça aquilo, não vá, não faça, não realize, certo? Então eles criaram 248 positivo, 365 negativo, que formaram 613 preceitos. Que nós vamos ver lá nos dias de Jesus que esses preceitos eram chamados de tradição dos anciãos. Tradição dos anciãos. Eles implementaram na lei. Eles criaram e colocaram lá. E para eles, quem cumprisse os 613 preceitos era perfeito. Era a pessoa perfeita. Era perfeito quem conseguisse cumprir todos esses preceitos e cumprir todos esses estatutos que eles criaram. Mas vejam só como eram as coisas e como eram coisas absurdas que eles começaram com isso, irmãos, com essas tradições, com essas coisas que eles criaram, com esses preceitos, eles começaram a invalidar a palavra de Deus. Olha só o que eles diziam. Mateus capítulo de número 15, versículo de número 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição. Olha só. Ele estava acusando os discípulos de não cumprir a tradição dos anciãos, que era de lavar as mãos antes de fazer a refeição. Aí ele respondeu a pergunta deles com outra pergunta: e por que vocês invalidam o mandamento de Deus com a tradição de vocês? Versículo de número 4 agora. Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. Mandamento que nós vimos lá no Decálogo de Êxodo 20. E quem maldisser a seu pai e a sua mãe será punido de morte. Mas vós dizeis, aí olha só o que eles colocaram na lei. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, se disser, levantar a palavra, falar contra, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. E Jesus disse: esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim
invalidais a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Por causa da vossa tradição. Eles não tinham entendido, irmãos, eles não tinham entendido aqui o verdadeiro sentido da lei. Eles não tinham aqui, irmãos, entendido o verdadeiro sentido dos mandamentos do Senhor. E agora eles dizem, não, se alguém disser alguma coisa contra o pai ou contra a mãe, é oferta ao Senhor. Não é mais pecado, não é mais errado, não. Agora é uma oferta ao Senhor, você vai oferecer isso ao Senhor, né? Aí Jesus vai dizer para eles, agora por causa disso, vocês invalidam a palavra de Deus, por causa dessas tradições de vocês, por causa desses preceitos que vocês criaram, por causa dessas coisas que vocês acrescentaram, que vocês colocaram. E Jesus ainda vai dizer para eles, irmãos, que eles colocavam fardo, Mateus 23, de 2 a 4, nas costas dos homens, e que nem eles mesmos, com o dedo mínimo, eles queriam ajudar. Eles queriam ajudar. Aí sabe por que Jesus censura eles, irmãos? Que nós vamos estudar mais na frente. Jesus censura eles. É porque eles queriam viver de aparência. Eles queriam viver de aparência. Sabe por quê que eles cumpriam? Sabe por quê que eles cumpriam as ordenanças, os mandamentos? Para eles mostrarem para os homens que eles eram tais. Para eles mostrar para os homens que eles eram espirituais. Para eles mostrarem para os homens que eles eram capazes. Que eles eram super crentes, super religiosos, porque eles faziam aquilo. E não é isso que Deus quer. Não é isso. O que é que Deus quer? Deus quer o nosso homem interior totalmente submisso a Ele, submisso ao Senhor. E aqueles homens agora estavam vivendo de aparência. Jesus vai chamar eles de sepulcro caiado. Por fora é uma belezura, por fora é aquela cerâmica, é aquela coisa mais bonita do mundo. Mas por dentro está cheio de podridão, de ossos podres. Foi a isso que Jesus censurou. Você olha a pessoa, ixi, está todo... Mas por dentro, irmão, ele está maquinando mal contra o seu irmão, ele está levantando falso, ele está odiando o seu irmão, ele está falando mal do seu irmão, ele está sentindo inveja do seu irmão, ele está com intriga contra o seu irmão, mas você olha para ele e você, não, é a melhor pessoa do mundo, é a pessoa mais crente. É a pessoa mais crente do mundo, desse jeito. Mas, irmãos, aí, Jesus estava nos chamando a atenção, falando conosco, nos dando esse ensinamento, nos trazendo a realidade, para nós nos examinarmos a nós mesmos e vermos, irmãos, como que nós estamos agindo diante desta situação. Como é a nossa vida de fé? Como está o nosso coração? Nosso coração é puro? Porque eu não faço tais coisas? Porque alguém vai ver e vai me criticar? Ou porque eu amo a Deus, amo a sua palavra e quero cumprir aquilo que Deus está pedindo da minha vida? E a nossa oração a Deus, irmãos, é que Ele nos torne cada vez mais semelhantes a Jesus. É que Ele nos torne cada vez mais semelhante ao Senhor. Jesus Cristo estava falando, irmãos, unicamente do seu caráter.
Jesus começa o Sermão do Monte dizendo para os seus discípulos o perfil do discípulo, de quem quer seguir a Cristo. O perfil de quem quer seguir a Cristo, que ele começa. Ele tem que ser manso, ele tem que ser humilde, ele tem que ser misericordioso, ele tem que ser pacificador, ele tem que chorar pelos seus pecados. É esse tipo de pessoa que vai morar nas mansões celestes, é desse jeito. É desta forma que ele quer, é o caráter dele que está sendo colocado em nós, em nossa vida. E nós temos que viver desta mesma forma, da mesma forma que ele viveu. Da mesma forma que ele viveu, irmãos. Nós temos que procurar imitá-lo, fazer do jeito que ele faria. E a nossa justiça, irmãos, tem que exceder muito a dos fariseus. Se você for comparar, nós vamos perder e feio para os fariseus. Porque eles cumpriam à risca, irmãos, aqueles que estava escrito lá, os mandamentos, os preceitos, eles cumpriam à risca. Só que eles esqueciam o que Jesus queria. Só que eles esqueciam o que a lei pedia. E o que era que a lei pedia, irmãos? Misericórdia. O que era que a lei pedia? Fé. O que era que a lei pedia? Amor. Eles faziam tudo aquilo por fazer. Mas eles não tinham misericórdia do irmão. Ele não tinha misericórdia do próximo. Ele não tinha amor ao próximo. Era só eles, individual, para eles. E Jesus agora, a partir do versículo de número 21, que nós vamos estar estudando na próxima terça-feira, Jesus vai dizer o sentido, o verdadeiro sentido da lei. Como é, de que forma é. E esses, do 17 ao 20, ele está apenas dando uma introdução. Ele está apenas dando uma introdução de como é que a lei realmente deve funcionar, deve acontecer. O que é que a lei traz? O que está por trás da lei? É fé, é amor, é misericórdia. É isso que ela deve produzir, o que ela deveria produzir no ser humano. Amém? Glória a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde no seu amor para todo o sempre. E vamos fazer, irmãos, esta reflexão na nossa vida. Vamos fazer esta reflexão na nossa vida. Como é que está sendo a nossa justiça? Como é que eu estou fazendo as coisas? Estou fazendo por amor a Deus, por amor às coisas de Deus? Ou estou fazendo para ser visto pelos homens? Para que vejam e achem, pensem, fulano é o tal. Ou eu estou fazendo motivado por amor, pela minha fé em Jesus Cristo. Ou o meu amor é incondicional, irmãos. Meu amor é incondicional, ou eu amo condicionalmente. Não, eu amo fulano porque fulano gosta de mim, fulano fala bem de mim, fulano me elogia, por isso que eu gosto. Não é esse tipo de amor que Jesus quer, mas é um amor incondicional, independente de quem a pessoa está sendo, mas você continua amando ela, amando aquela pessoa. Coloquemos-nos de pé, irmãos, e vamos orar ao Senhor nosso Deus neste momento. Continuemos orando uns pelos outros. Oremos pela nossa irmã Ione, necessita das nossas orações.
Oremos pelas irmãs da irmã Raimunda Monteiro. Raimunda Monteiro, pedindo oração pelas suas irmãs que estão... Uma delas está hospitalizada, para que Deus restaure a saúde da sua irmã. E continuemos orando uns pelos outros. Nossa irmã Dagmar também precisa das nossas orações. Nossa irmã Ana também precisa. Nossa irmã Lina também precisa das nossas orações. Aleluias. Nós vamos pedir ao evangelista que faça essa oração e também impetre as bênçãos apostólicas sobre a nossa vida. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, meu Deus, te agradecemos, Senhor, por mais este alimento, ó Pai amado, que o Senhor tem nos concedido através do teu Filho, ó Pai. Neste momento, ó Pai amado, te apresentamos, ó Deus, todos os teus filhos, aqueles que estão precisando de uma oração nesta hora, Pai. Vai, meu Deus amado, solucionando os problemas, ó Deus amado, curando os enfermos, ó Pai. Te apresentamos a irmã Lina, a irmã Dagmar, Senhor, e todos os irmãos, ó Pai amado, aqui citados, meu Deus, que neste momento o Senhor venha fazer um milagre, ó Pai, resolver aquela causa que eles estão precisando, ó Pai. Fica conosco nesta noite, despede a cada um de nós ao nosso lar, dando uma noite de paz e de alegria, e que teu nome, meu Deus amado, venha ser glorificado através de nós. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.